Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFIPESP. Começamos agora mais um programa AFIPESP na TV, que na sua grade de programação contém entrevistas, dicas gastronômicas, variedades, entre outros assuntos de grande importância para você, servidor público. No programa de hoje, o nosso tema vai ser o uso medicinal da maconha. Vamos observar um pequeno intervalo e já voltamos. Até já. Olá, amigos da AFIPESP. De 21 a 23 de março começam as inscrições para o Bazar do Dia das Mães. O regulamento completo você pode conferir no site www.afipesp.org.br. O Bazar do Dia das Mães é uma atividade da Coordenadoria de Eventos, tem por finalidade proporcionar aos servidores públicos artesãos uma feira comercial de seus produtos na sede social da entidade, com ampla divulgação nos meios de comunicação. O Bazar do Dia das Mães será realizado de 2 a 6 de maio, estendendo-se às unidades regionais de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Se você está na capital, pode ligar no telefone 11 3188 3109 ou 3188 3111 para obter mais informações. O associado que reside nas cidades que vão promover o bazar, procure em nosso site o endereço, o telefone e informe-se diretamente na regional. Aproveite e compre o seu presente de Dia das Mães. Voltamos com o programa AFIPESP na TV. E o tema de hoje, como já dissemos, é o uso medicinal da maconha. E estamos recebendo, para nossa alegria, uma autoridade sobre este assunto e sobre drogas, que é o professor doutor Elisaldo Carlini, médico psicofarmacologista, diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, e professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E também a senhora doutora Elizabeth Massuno, que é delegada de polícia, recentemente aposentada, para nossa tristeza, né? Mestre em Direito e pertence à mesa diretora do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários. Ela é a segunda secretária. Prazer em recebê-la aqui, doutora Elizabeth Massuno. Estão apresentados. E vamos começar com o doutor Carlini. Primeiro, doutor Carlini, eu queria que o senhor nos dissesse um pouquinho sobre o CEBRID, que o senhor formatou. Bem, o CEBRID, o nome dele é Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Foi criado há quase 40 anos por nós lá na Escola Paulista de Medicina, por perceber uma coisa muito clara: quando a gente desejava procurar informações sobre drogas, não existia, pelo menos as produções científicas brasileiras, era um deserto, né? E era isso mesmo para os professores dentro, imaginem para a população em geral. Então, aí nós resolvemos que era o momento de criar esse centro. Então, o centro foi criado em 1968, 70, por aí, já tem mais de 40 anos, né? Funciona desde aquela época até o presente, e nós temos, para a divulgação do conhecimento à população, é um conhecimento que a gente divulga para leigo, mas é um conhecimento que tem que ter classe, tem que ser imparcial sempre que possível. Um deles se chama Boletim CEBRID, já está no número 70, 80, cada 3 meses nós publicamos um, ou seja, 1 a 4 meses. Neste nós pegamos o seguinte: pegamos os dados da literatura mundial, inclusive a brasileira, mas tem pouco a brasileira, e tiramos notícias importantes para chegar e discutir com a população o que é. Por exemplo, há pouco tempo atrás surgiu uma propaganda: o povo nos Estados Unidos está usando a maconha sintética. Bom, não tem maconha sintética, maconha é uma planta. Então, o que significa maconha sintética lá para os americanos? E tudo que tem nos Estados Unidos começa a vir para cá, né? De bom, mas muito de ruim também, né? Então, eu falei, é importante que se saiba isso. Então, nós estudamos, pegamos a literatura e fazemos uma pequena nota que sai num boletim chamado Boletim CEBRID.
Na França sai lá um trabalho dizendo que um medicamento, vamos chamar fluoxetina, um medicamento que é para depressão, mas que a mulher está usando, eu digo as senhoras, as mulheres estão usando muito, porque os homens usam pouco, para reduzir o peso, porque perde apetite e reduz o peso. Mas esse produto que é para depressão e a falta de apetite que ele induz é um efeito secundário adverso, passou-se a ser considerado como um efeito terapêutico. Então vamos dar para todo mundo que está usando, precisa perder peso e precisa receber esse medicamento. Mas esse medicamento não é específico para isso. Então agora o que acontece, que a indicação passou a ser o efeito adverso, passou a ser o efeito sobre a depressão, ou sobre a eutimia que a pessoa tem. E tem vários outros efeitos adversos que a mulher não é avisada sobre isso. Quando ele é receitado por um médico, precisamente para a doença, e o médico explica tudo, olha, toma cuidado, porque pode dar depressão, pode cuidar da depressão, mas pode atuar sobre o coração, dá as indicações. No caso, está sendo uma coisa feita de uma maneira desprevenida por quem está usando. Então é um momento de nós pegarmos um trabalhinho, traduzirmos isso em linguagem acessível e publicar. Esse boletim, então, ele é publicado já há uns 15 anos, por aí, 20 anos. E eu posso, com muito prazer, incluir vocês na remessa e passar a receber isso a cada 3 meses, que pode distribuir à vontade, porque é público, né? É público e vai através dos meios modernos de divulgação, de publicação. Bem, ao nosso lado, a doutora Elizabeth Massuno, nossa colega da Associação dos Funcionários Públicos e que atuou durante muitos anos no Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Como é que a senhora conheceu o doutor Carline? Bom, o doutor Carline eu conheci, como eu vou lhe dizer, ele foi o pioneiro nessa área. Aí um belo dia, bem finalzinho da década de 80, doutor Carline, não existia informações e eu já estava trabalhando na divisão de prevenção e eu precisava saber o que era o cérebro, como que a droga chegava lá, o que era neurônio, sinapse e tal. E eu comecei a ficar desesperada porque não tinha informações e quem tinha não passava, porque era lugar cativo, os delegados não passavam as informações. E aí um belo dia, acho que pela graça de Deus, a mim chegou nas minhas mãos aquele livro, um subsídio para a discussão, que o senhor é o autor e a Jandira Massuno. Exato. Né? E este livro me abriu as portas e eu fiquei quase 2 anos estudando, porque eu não sou de formação médica e eu tinha que saber o que era um cérebro, o que era o sistema nervoso central, o que era a sinapse e tudo isso. Então, eu sei que ele foi o pioneiro porque não existia literatura. Existiam algumas literaturas internacionais, não é isso? E além do que, existiam os folhetos pequenininhos. Também. Sabe? E esses folhetos diziam o que era e que posteriormente, olha o que aconteceu, te trouxe. Tá? Citou todos os folhetos de drogas, o que? Ele foi formatado em um livro. Não sei se dá para vocês perceberem, que eu até gostaria, presidente, primeiro te agradecer que o senhor fez esse convite, uma matéria que é de cunho para toda a população. Exatamente. E que também futuramente a associação possa imprimir isso. Eu acho que o doutor Carline assim autorizaria, né? Seguramente. Sem fins lucrativos, sem nada. E o senhor também poderia ficar nosso sócio para a gente fazer uma equipe para divulgar, né? E a gente ir para o estado inteiro na prevenção. Recebeu o doutor Carlos? Deixa eu só responder, porque é um convite assim na lata, né? Agradável, belo convite de uma pessoa que eu conheço há tanto tempo. Como o senhor é professor da Faculdade de Medicina, da Universidade Federal, não há nenhum óbice de ingressar na associação. E para nós é uma honra muito grande ter um cientista do seu nível na nossa FIPESP. Bem, eu gostaria de... O CEBRID e o senhor são pioneiros na pesquisa sobre as drogas no nosso país. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho pioneiro do CEBRID, que o senhor tem divulgado pelos meios de comunicação que tem disponível para tal. Por
favor. Pois não, veja, eu comecei a me interessar por esse assunto pela droga maconha. Né? Foi em 1951, eu tenho isso muito preciso na minha cabeça, porque o meu professor, eu era calouro da Escola Paulista de Medicina, o meu professor trabalhava cientificamente com o problema da maconha. E eu, desde aquela época, eu achava que a maconha não podia ter tudo aquilo de tão mal. Por um fato muito curioso, meu avô, vovô Elisaldo, formou-se no século XIX em medicina, no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e no receituário dele a maconha constava como um medicamento muito útil. E eu sabia que meu avô era um médico sério, né? Eu falei, gente, não pode ser tão mal, só fazer tanto mal, deve ter uma dubiedade aí, ou então uma duplicidade de efeitos. E como o professor Ribeiro do Vale trabalhava, eu procurei e me inteirei nesse assunto. De lá para cá eu nunca deixei como assunto de muito interesse. Eu tenho mais de uma centena de trabalhos científicos publicados, e muitos dos trabalhos publicados no exterior, em revistas exteriores. Então, o nome do Sebride e dos colegas meus e meu próprio também ficaram conhecidos de uma maneira internacional pela literatura mundial. E mais do que isso, na época se trabalhava com a maconha principalmente os professores de química da Europa. Não tinha ainda muita curiosidade de se estudar as propriedades farmacológicas e fisiológicas da maconha. E esse grupo, principalmente o professor Mechoulam, que é o maior químico do mundo que trabalha com maconha, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e o professor Kort, da Universidade de Bonn, então um alemão e um judeus, ambos trabalhando em conjunto, eles tinham muita coisa química, e na Europa não tinha muita coisa de farmacologia, que era onde eu estava trabalhando, que era o que eu podia trabalhar. Não dava para trabalhar em química, não tinha meios. E eles então entraram em contato comigo, eu entrei em contato com eles e juntou, como se diz aqui, a fome com a vontade de comer. Eles têm a substância purificada, eu tenho os métodos de estudar o que essa substância purificada fazia. Os primeiros trabalhos que surgiram foram na década de 60, 70, por 3 universidades. A nossa escolinha paulista de medicina, que nem era universidade ainda, né? A grande Universidade de Bonn e a grande Universidade de Hebraica de Jerusalém. Então eles mandavam para a gente os princípios puros da maconha e nós fazíamos os testes farmacológicos em animais, porque ratinhos de laboratório é fácil ter. Então nós fizemos muitos trabalhos, uns 10, 15 trabalhos, pesquisando pela primeira vez os princípios ativos dentro da planta, que toda planta tem, que eles tinham separado, para ver sobre as propriedades farmacológicas dessa planta. Então realmente foi assim uma abertura bastante grande do campo internacional. A Escola Paulista de Medicina ficou conhecida. E isso facilitou muito os trabalhos futuros, né, para ver. E o renome internacional da Escola Paulista do Sebride no campo se deve a esse fato. Não se estudava no mundo porque não se achava interessante a farmacologia da maconha, mas a química sim. E era um apanágio dos europeus estudar. De repente houve essa associação. Doutor Carlini, vou fazer uma pausa. Esse assunto é de grande importância e, obviamente, os nossos telespectadores estão curiosos com o desdobramento. Como nós temos um tempo que é finito, então eu vou ter que fazer uma interrupção e convidá-lo já para a próxima semana para voltarmos ao tema sobre o uso medicinal da maconha. Então eu me despeço de todos, desejando boa noite e sigam agora com a grade de programação da AFPESP na TV. Até a próxima semana. No dia 10 de março, o presidente da FEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, esteve na cidade de Dois Córregos, onde foi recebido pelo prefeito Francisco Augusto Prado Telle Júnior e pelo vice-prefeito Leandro Luiz Mangili. A recepção aos dirigentes da FEPESP foi no Centro Cultural Nilson Prado Telles, que contou com outras autoridades municipais e cidadãos que prestigiaram a solenidade. Este evento foi realizado para concretizar as futuras instalações da FEPESP na cidade de Dois Córregos, conforme as leis municipais 4.165, 4.168 e 4.172 de 2016, nas quais a Prefeitura doou o terreno em área urbana de 3.768,6 metros quadrados,
com construções do Hotel Estância Santa Paula e indenização da associação ao grupo de proprietários. Na solenidade, a presidente da Câmara de Vereadores, Maria Silvia Valdo, agradeceu a vinda da FEPESP a Dois Córregos, o que considerou uma oportunidade de desenvolvimento para o município. O prefeito Francisco Telli Júnior enalteceu a determinação da diretoria da entidade em desenvolver o projeto da FEPESP em Dois Córregos. Comentou ainda sobre a disposição favorável do Executivo Municipal em promover atividades e eventos que envolvam os associados hóspedes da unidade de lazer da associação. Para finalizar a cerimônia, o presidente Antônio Carlos Duarte Moreira agradeceu às autoridades municipais pela paciência no processo de aquisição do Hotel Estância Santa Paula, destacando as qualidades hospitaleiras dos munícipes. Informou sobre o projeto de investimento da FEPESP no imóvel em Dois Córregos, considerando que a parceria com a cidade é um marco no crescimento da entidade. Compareceram à cerimônia de assinatura de escritura os vereadores, empresários e servidores públicos de diversos órgãos administrativos. O Hotel Estância Santa Paula é uma das grandes atrações turísticas da região, construído na década de 50 e localizado na área urbana da cidade, a Avenida Dr. Godofredo Chilini, sem número. Possui restaurante, estacionamento, parque aquático, sala de convenções, sala de ginásticas e amplas acomodações. O próximo passo da FEPESP será de iniciar as obras de reformas para oferecer aos associados mais uma unidade de lazer e também iniciar um projeto de qualificação da atual diretoria. Boa noite, amigos da FEPESP. Nossa reportagem de hoje é de interesse de professores e alunos das escolas públicas. Vamos conhecer um projeto Ler é Bom, Experimente, de Laede Souza, membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, agente fiscal de renda, cronista, dramaturgo, produtor cultural, bacharel em Direito e Administração de Empresas, autor de vários projetos de incentivo à leitura de livros infantis, juvenis e adultos. Há 15 anos, o projeto Ler é Bom, Experimente vem realizando o grande sonho de professores e educadores, a formação de um grupo de alunos leitores. No projeto aplicado em escolas públicas em todo o país, cada aluno recebe um livro e, após a leitura, discussão dos temas e realização de atividades, desenvolvem textos com possibilidades de tê-los publicados em uma coletânea dos melhores produzidos pelos estudantes participantes do projeto. Dirigido a alunos da rede pública de ensino, o projeto de incentivo à leitura beneficiará 28 mil alunos de 240 escolas em 2016. O trabalho consiste na doação de livros e desenvolvimento de atividades a partir da leitura, por estudantes do terceiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Para fazer a inscrição, o educador interessado deverá entrar no site www.projetosdeleitura.com.br e efetuar um cadastro. Podem se inscrever escolas públicas de todo o país, neste mês de março, até o preenchimento das vagas. Conversamos com Laede Souza, autor do projeto, para conhecer mais. Confira. Na verdade, o projeto há 17 anos começou como um projeto Encontro com o Escritor. Eu emprestava os meus livros nas escolas para os alunos fazerem leitura, depois eu ia discutir o texto, os textos com os alunos desenvolviam novos textos também, aí conversavam aí sobre o processo de criação literária. A coisa foi crescendo e aí não havia mais possibilidade de atender com esse projeto enquanto escritor, porque eu visitava todas as escolas participantes. A coisa foi crescendo, muitas escolas querendo participar do projeto, e aí nasceu o projeto Ler é Bom, Experimente, há 15 anos. Então o professor ele recebe um manual, esse manual, e aí dizendo todas as atividades, como ele deve desenvolver o projeto na sua escola. Isso tudo nasceu do inconformismo com o estigma de que o brasileiro não gosta de ler. Então, na verdade, eu acho que faltam oportunidades, projetos de incentivo à leitura, uma maneira de trazer, fazer com que o aluno descubra o grande prazer da leitura. O grande segredo é isso, fazer com que ele descubra isso. A partir do momento que ele descobre, então ele se torna leitor. Bom, em 2016, nós estaremos com inscrições abertas durante os meses de março e abril. Então o professor se inscreve pelo nosso site, projetosdeleitura.com.br, faz a inscrição da escola no projeto e aí recebe de 38 a 114 livros. Quer dizer, de 3 ele pode participar com até 3 classes. No juvenil,
o professor vai receber esse livro aqui. Cada aluno participando do projeto, ele vai receber o Espiando o Mundo pela Fechadura, para a leitura, desenvolvimento dos textos, responder o questionário, várias atividades que o professor recebe então no manual. No infantil, ele vai trabalhar com o Quinho e seu cãozinho, o acampamento escoteiro, e recebe também um caderno de atividades. Então, depois da leitura, desenvolve essas atividades e também desenvolve um texto, né? E se tiver um aluno que tenha deficiência visual na escola, ele recebe também um livro em braille, né? O Espiando o Mundo pela Fechadura, em braille. Então, os alunos participam das atividades também, junto com os seus colegas, recebendo o mesmo livro que eles estão recebendo, né? Então, a partir disso, desenvolvimento do texto, o aluno desenvolve textos e várias atividades, e no final o professor faz uma seleção dos melhores textos produzidos pelos alunos e indica um a concorrer a nível nacional com outras escolas para a edição de um livro que nós publicamos anualmente, com as melhores histórias dos projetos de leitura, né? Então, o aluno ele vai ter um texto seu em um livro, né? Um livro que nós utilizamos também em outros projetos de incentivo à leitura. E o professor também, o aluno, melhor aluno da classe, os 3 melhores, recebe também um outro livro, que é o Espiando, né, nos Bastidores do Cotidiano, e recebe como prêmio por ter desenvolvido um bom texto. Então é interessante porque alguns professores, eles montam grupos, né, porque os livros utilizados são livros de crônicas no juvenil, grupos de discussão sobre o texto. E o aluno vai desenvolver o texto também baseado naquela crônica e no texto que ele mais gostou, ou no personagem, ou na história. Então ele vai desenvolver dentro daquilo que ele se apaixonou, o texto que ele mais gostou, ele vai desenvolver o seu texto. E aí vai participar dessa grande seleção nacional, né? No ano passado nós tivemos 45 mil, esse ano são 32 mil alunos, né? 32 mil alunos que participarão do projeto, cerca de 260 escolas no Brasil, né? Então eu espero aí que aqueles professores que estejam aqui assistindo o programa, que se inscrevam no nosso projeto e participem realmente, né? E vai ver que é um grande resultado. A experiência nossa nesses 15 anos é fantástica. Algumas escolas já participam do projeto por vários anos, né? É uma grande felicidade a gente ter aqui a participação de várias adolescentes. Então diz que o jovem não gosta de ler, e nós provamos com esse projeto o contrário, dizendo que gosta sim, precisamos criar essa oportunidade. Então fico muito feliz com isso, vendo algumas pessoas dizendo, olha, eu participei do seu projeto, isso foi muito importante na minha vida e direcionou a minha carreira até. Algumas pessoas jornalistas, outros advogados, eu não gostava de ler, depois comecei a ler, gostar disso e tal, e hoje, profissionalmente, isso me fez bem e me ajudou muito, né? Então eu fico muito feliz. Alguns professores também, de vez em quando, encontro algumas pessoas dizendo, sou professor, participei do seu projeto como aluno e hoje estou levando o seu projeto na minha escola como professor, né? Então aí a gente percebe alguns estudantes, algumas pessoas, alguns projetos, algumas caravanas, algumas palestras, se manifestam assim, dizendo, olha, eu participei do seu projeto, foi muito interessante, continue fazendo isso. Então isso incentiva, sem dúvida, e nunca, quando eu estou um pouco assim, dizendo, poxa, quanta dificuldade, eu vou numa palestra e tal, eu volto com vontade de continuar, de dar continuidade, de fazer essa grande história de formação de leitores no Brasil. O projeto Ler é Bom, Experimente, realizado pelo grupo Projetos de Leitura, aprovado pelo Ministério da Cultura, já atingiu mais de 3 mil escolas de várias regiões do Brasil, beneficiando cerca de 500 mil estudantes de escolas públicas. Se você é professor da rede pública, participe deste projeto que incentiva a leitura e promove cultura aos alunos. Mais informações no site www.projetosdeleitura.com.br ou pelo e-mail contato@projetosdeleitura.com.br. Os telefones de contato são 11 2743 9491 ou 11 2743 8400. Obrigada e continue conosco com a nossa dica gastronômica. Boa noite, amigos e associados da FEPESP. Nossa dica de receita de hoje é da unidade de lazer de Lindóia, uma das mais charmosas e aconchegantes unidades da FEPESP. Lá em Lindóia, os associados elogiam muito o prato de bacalhau à moda. Aliás, estamos na Semana Santa, quando os cristãos, na próxima sexta-feira,
fazem jejum ou comem apenas carne de peixe, como o bacalhau. A unidade de lazer de Lindóia foi um camping que podia receber até 60 trailers e 150 barracas, inaugurado em 1977. Em março de 2003, foram inaugurados os primeiros chalés de alvenaria e, em janeiro de 2015, com uma nova reforma da atual diretoria, a unidade ficou com 65 acomodações completas. A unidade de lazer de Lindóia possui 4 tipos de chalés: Fontes, até 2 pessoas, Rio do Peixe Standard, até 3 pessoas, Rio do Peixe Luxo, até 3 pessoas e Grande Lago, até 4 pessoas. Vamos conhecer os ingredientes de nossa receita? Para fazer o bacalhau à moda, você vai precisar 4 postas de bacalhau dessalgado, 6 copos de leite, 1 cebola para temperar o bacalhau, 4 dentes de alho, 1 quilo de batatas cozidas e amassadas, 2 pimentões grandes, sendo um vermelho e outro amarelo, 4 cebolas para o recheio, 1 copo de requeijão, 150 gramas de queijo ralado, 500 gramas de molho branco. O modo de preparo é muito simples. Bata em um liquidificador o leite, o alho, a cebola e despeje sobre as postas e deixe marinar por 1 hora. Depois leve ao forno por 30 minutos e reserve. Corte os demais temperos em fatias finas e refogue em azeite até ficarem cozidos. Para montar, coloque na sequência as batatas, o bacalhau, o requeijão, o refogado de temperos, o molho branco e, por último, o queijo ralado. Leve novamente ao forno para gratinar. Pronto! Mais uma receita saborosa para você fazer nesta semana da Páscoa. Obrigada por sua audiência, feliz Páscoa e até a próxima semana!